bastante vigor. Quer dizer, tudo isso cria um espaço e impacta diretamente a situação, porque a situação fiscal americana é muito duvidosa. Como o Richard falou, a vantagem dos Estados Unidos é que ele pode emitir dólares. Se não pudesse fazer isso, já estaria numa condição muito complicada, ainda que a relação dívida-PIB esteja em torno dos 100%, tá certo? É preocupante, mas não é tão preocupante numa economia avançada e que emite a própria moeda e que a moeda ela é responsável por 95% do comércio mundial. Eu acho que frequentemente a gente vê analistas, grandes economistas fazerem o prefácio do fim da hegemonia monetária do dólar e dos Estados Unidos como potência líder do mundo livre. Eu não vejo com tanta preocupação. A minha grande preocupação nos Estados Unidos, de fato, é a questão de viver com juros altos por muito tempo ou viver com inflação alta por muito tempo, né? Esse é um trade-off. Você não pode ter os dois. Então, se você quiser ter inflação baixa, você vai ter que viver com uma taxa de juros muito mais elevada do que a média, uma vez que o governo, desde 2008, mais do que duplicou a sua dívida. E essa dívida vem crescendo e a expectativa é que chegue a 200% do PIB em 2050, se a gente continuar nessa mesma toada. Então esse é o momento de fazer um freio de arrumação e repensar como é que a economia americana deve prosseguir. E por essa razão, o mercado vem chamando o blefe do Federal Reserve, que vem se mostrando um Federal Reserve mais apático, menos hawkish, um Federal Reserve que tem uma propensão acomodativa maior do que outros no passado. E com isso, o processo de gradualismo utilizado pelo Federal Reserve, pelo Jerome Powell, desde o começo dessa alta de juro, sem que tenha havido um único incidente de surpresa ao mercado, e quando você quer debelar uma inflação que ela é ao mesmo tempo alta e persistente, é necessário uma reancoragem das expectativas. E para fazer isso, você precisa precificar a taxa de juro a um nível que surpreenda o mercado. Isso faz mais ou menos como você restartar o seu laptop ou o seu telefone celular. Dá aquele rearranjo das funções e as pessoas falam, não, agora a coisa vai. Isso não foi feito. Diferentemente do que aconteceu no Brasil, que nós começamos com um processo muito gradual, mas as doses foram elevadas. Então, o que aconteceu foi o seguinte, a gente conseguiu reancorar rapidamente, né, com subidas muito rápidas em patamares elevados, reancorar as expectativas. Mas mesmo assim, a inflação no Brasil persiste acima da meta e a projeção de inflação para 24, 25 e 26 continuam em cima da meta. Quer dizer, nós temos um processo global de preços que são sticky, né? São preços pegajosos, que elas não respondem tão bem a altas de juro, ela responde naquilo que é impressão de dinheiro, sim. Mas a questão de oferta, como o Richard mostrou, a gente ainda tem alguns problemas de oferta em algumas indústrias ocasionadas pela situação da crise da pandemia. Nem tudo está resolvido, mas grande parte está. Voltando a outra questão de oferta, que é a questão do rearranjo global, né, em função da conflagração de uma espécie de nova guerra fria entre os Estados Unidos e a China, com esse rearranjo das cadeias produtivas, né, retirando cadeias de produção que estavam na China, centralizadas na China, para outras partes do mundo, até fazer com que tudo isso se normalize, nós vamos ter algum choque, né, de oferta. E isso também faz com que preços tendam a subir. Obviamente, dentro desse contexto tem toda a geopolítica. A questão dos Estados Unidos faz parte disso, a guerra da Ucrânia e agora uma situação inusitada, inesperada nesse momento, que é a guerra entre Israel e Hamas, que pode trazer para essa confusão no Oriente Médio a participação direta do Irã, que é
responsável por mais de 3% da produção de petróleo mundial e comanda e pode fechar o Estreito de Hormuz. Quer dizer, então a perspectiva de inflação e a chamada do blefe do Fed se cristaliza nas pontas longas dos títulos do governo americano, fazendo com que exista uma demanda por mais juros. Maravilha, Van Dijk. Ô Richard, se você quiser complementar ou fazer uma tréplica, fica à vontade. Eu adiciono aqui um questionamento sobre essa última fala do Van Dijk, né, que talvez uma escalada do conflito vai trazer mais confusão ainda. A gente está vendo que o mercado, mesmo com algumas elevações ainda em preço de petróleo, no próprio prêmio das treasuries, também no próprio ouro, né, que está tendo uma procura um pouco maior, ainda está certamente ali mais ou menos comportado. Uma escalada ou um aumento, né, do conflito, uma percepção de um conflito mais alastrado ali, pode provocar uma procura ainda maior por esses três ativos, né? Petróleo, ouro e T10 e título do Tesouro Americano, e aí ter um aumento significativo nos preços desses ativos também? Olha, acho que o ouro ele é um bom destaque porque ele tá se valorizando mesmo num cenário de alta das taxas de juros, né? Normalmente você tem uma correlação inversa, não é? Então, já mostrando então como realmente está essa precificação aí, boa parte também por conta do fator incerteza e da escalada desses conflitos, né? Acrescentaria também aí um outro ativo também que desponta como uma alternativa, o próprio Bitcoin, né? E que também Sim. O próprio presidente do BlackRock, né, colocou bem, né? E que como ele já registrou alguns movimentos como um flight to quality também para o Bitcoin. Enfim, eu acho que o ponto central agora é que a encrenca agora é a atividade econômica. Tem muitos indicadores atrasados que estão confundindo essa análise, mas se você analisa os componentes e os antecedentes, você vê claramente essa desaceleração e em algum momento a gente vai ter esse dia do reconhecimento, esse choque de realidade, e aí a precificação dessas taxas de juros mais longas vai ser totalmente diferente do que a gente tem visto hoje. Van Dijk, gostaria da sua opinião a respeito desses ativos. E claro, eu falei dos três, o Richard muito bem complementou aqui com criptoativo também, Bitcoin, que tem sido uma saída aí para tempos mais turbulentos. Bom, Felipe, certamente os três ativos tradicionais, principalmente o ouro, as Treasury Bills de 10 anos, certo? E o petróleo, elas são a maneira de reagir de uma maneira defensiva. Já o criptoativo, né, de fato, ele faz parte do banquete, está na mesa, faz parte do banquete. No entanto, existem diversas problemáticas associadas com criptoativos. Principalmente a ausência de um banco central, que é, de fato, aquilo que o criptoativo diz que é a vantagem dele, mas a gente não tem controle de médio a longo prazo, né, de oferta monetária, seria o análogo à oferta monetária e a velocidade dessa moeda, que ela pode oscilar de maneira muito brusca. Então, a minha preocupação é mais no longo e no médio prazo. No curto prazo, de fato, é uma maneira de você se esquivar de toda essa volatilidade, ainda que exista volatilidade inerente a esse tipo de ativo, mas ele está um pouco isolado do que está acontecendo no mundo. Isso não significa que é uma recomendação da minha parte que vá invista nesse tipo de ativo. Esses são ativos que requerem conhecimento e experiência, né? Ainda que que eles existam há pouco tempo comparado com outros ativos como o ouro, o petróleo e os T10, mas faz parte do banquete. Eu tenho muita cautela quando eu falo a respeito de criptoativos. Eu sou um pouco mais ortodoxo economicamente a respeito disso e tenho muita preocupação com a questão da moeda. Então, a moeda falando do ponto de vista econômico, né? A função da moeda e como ela atua. Então, isso me preocupa um pouco. No entanto, no curto prazo, de maneira especulativa, para se desvincular de outros ativos que hoje estão mais voláteis,
faz parte do banquete com certeza. Maravilha. Richard, se você gostar... Olha, eu acho que o ponto do Bitcoin, né, tem que colocar o Bitcoin não com criptoativos no geral. Primeiro diferenciar o Bitcoin. Bitcoin, ao contrário do dólar e outras moedas, tem uma oferta definida. Qual que é a oferta máxima de dólares? Perdemos o Richard aqui. Bom, se reconectar, a gente dá o espaço aí para ele fazer a tréplica dele. 11 horas e 7 minutos, a gente vai seguindo aqui com a nossa programação, chamar inclusive o Maurílio Goldner, que já está chegando aqui na programação para trazer os destaques do mercado financeiro. O giro do mercado nesse dia, tentativa, né, Maurílio, de um respiro depois de ontem. Bom dia para você, quais são as novidades do mercado nesse momento? Oi, Felipe, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o BMC News. Pois é, a gente está vendo uma situação um pouco diferente hoje aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, que está operando em alta nesse momento de 0,17%, uma alta discreta até então, mas acima dos 114 mil pontos. O volume negociado ainda está abaixo, 2,83 bilhões de reais. Começo de pregão, 1 hora e 8 minutos de funcionamento, então são os dados iniciais ainda, o mercado ainda avaliando, aguardando as declarações de Jerome Powell, começando a digerir o que diz o Roberto Campos Mello também nesse evento de hoje. E aqui do lado positivo, a gente vê que quem está ganhando bastante valor nesta quinta-feira é a Copel, a Cyrela, Ezetec, Grupo Soma, Enev e Raizen. Já nos negativos, Magalu é a que está perdendo mais valor. E aí eu até destaquei aqui uma aba só do setor de varejo, porque ontem a situação era inversa. Estava todo mundo no vermelhinho e só o Magalu no verde. Hoje a gente já vê que apenas o Magalu está no negativo e no positivo a gente tem o destaque aqui, o Grupo Soma, Grendene, Grupo Pão de Açúcar e Alpargatas. Agora são 11 horas e 9 minutos, eu volto com vocês aí na bancada. Tá certo, Maurílio, obrigado então pelas informações, a gente segue monitorando aqui toda a dinâmica do mercado financeiro nesta quinta-feira, tentando aí mais um respiro, 0,25% de alta. Tem uma informação importante, né? Inclusive o ministro Fernando Haddad estava falando agora há pouco, né, num evento bastante importante. E aí ele falou, né, do Congresso sobre Direito Constitucional lá em Brasília, falando algumas questões bastante relevantes. A primeira delas, que espera que a Câmara vote a reforma tributária ainda nesse ano, né? O ministro diz aí que é um tema fundamental na área econômica, que precisa ser corrigido o sistema tributário, que precisa somar forças nesse momento, justamente para aproveitar essas vantagens, né? E também que o objetivo da reforma não é uma sanha arrecadatória, mas sim promover justiça social e corrigir distorções. Tem um segundo ponto importante também que o ministro Fernando Haddad trouxe agora há pouco, que um destaque, né? Falando que 2024 não vai ser um ano fácil para a economia brasileira e também mundial, já projetando aí todos os desdobramentos, né, dessas situações um pouco mais complicadas que já estamos vivendo, né, nesse finzinho de 2023 e que 2024 vai ser um pouco complicado. Claro que também nesse balaio a gente tem toda a questão arrecadatória do governo, que talvez, caso não seja conquistada essa arrecadação que o governo precisa, ano que vem vai ser complicado também por conta de muitos cortes que vão precisar ser feitos no orçamento. São 11 horas e 11 minutos, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho o BMC News está de volta, daqui a pouquinho a gente traz mais informações do mercado financeiro. Continue com a gente, BMC News volta já já. BMC News, informação que gera valor. Olá, eu sou o Felipe Nascimento e te espero junto com o Marcos Saravalli aqui no BMC Market. Aqui tem debate com os convidados, análise dos principais assuntos do dia. Você vai saber o que impacta a economia e o mercado financeiro. Com opinião, claro, de quem entende do assunto. Nosso encontro aqui no BMC Market é de segunda a sexta-feira, às 14h30 da tarde.
BMC News. Informação que gera valor. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. Fechamento do mercado em tempo real e um panorama das altas e baixas da Bolsa de Valores. Eu sou o Maurílio Goldner e estou no Closing junto com o Gabriel Monteiro, trazendo as principais notícias que impactam o dia. Aqui você acompanha a opinião de especialistas e análise técnica dos principais ativos. Fechamento do mercado é na BMC News, de segunda a sexta, às 4 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta aqui na nossa programação, 11 horas e 14 minutos. As ações da Tesla acabaram tendo um aumento significativo de quase 14% nas negociações de pré-mercado hoje. Estou até olhando aqui agora, as ações neste momento estão em queda, mas acabaram tendo aí um aumento significativo nessas negociações, loguinho ali no comecinho do pré-mercado, né, na abertura ali do mercado, devido ao desempenho do terceiro trimestre que acabou superando as expectativas de Wall Street. A plataforma de streaming adicionou Vou voltar aqui minha informação, porque eu estava falando de Tesla e, na verdade, essa é uma informação de Netflix. Então, vamos começar novamente. Eu vou pegar a ação de Netflix. Ao vivo é assim, gente. Sem problemas, eu estava falando nos bastidores de Tesla e fui pegar as informações aqui das ações de Tesla. Mas, na verdade, quero pegar as ações de Netflix, porque a notícia é Netflix. As ações, então, da Netflix acabaram tendo este aumento significativo de quase 14% nas negociações do pré-mercado hoje. Isso devido ao desempenho do terceiro trimestre, que acabou superando as expectativas de Wall Street. A plataforma de streaming acabou adicionando ali 8,8 milhões de assinantes e esse foi o maior crescimento trimestral registrado desde o segundo trimestre de 2020, inclusive. A empresa também divulgou um aumento na receita do terceiro trimestre, atingindo 8,5 então bilhões de dólares, um lucro líquido de 1,67 bilhão de dólares. As ações de Netflix subiram quase 30% no último ano, apesar das preocupações com todo o crescimento devido à crescente concorrência neste mercado de streaming. Agora sim, quem vai trazer as notícias de Tesla pra gente é o Maurílio Goldner, que tem aqui detalhes melhores aqui pra gente. Fala, Maurílio. Exatamente, Paula, como você destacou inicialmente, então, nesse pré-mercado, a Tesla cai mais de 7% justamente após divulgar resultados do terceiro trimestre, registrando receitas de 23 bilhões de dólares, aumento de 9% em relação ao mesmo período do ano anterior, mas abaixo das expectativas dos especialistas. A empresa obteve lucros trimestrais ajustados de 1 bilhão 850 milhões de dólares, marcando uma queda de 44% em relação ao terceiro trimestre de 2022. A margem operacional caiu para 7,6%, a mais baixa desde 2021. A Tesla reduziu preços para estimular vendas em meio à concorrência e à queda da demanda por veículos elétricos. No call de resultados, Elon Musk reduziu as expectativas para a Tesla devido ao ambiente econômico incerto e ao aumento das taxas de juros. A empresa enfrentou desafios, incluindo cortes persistentes de preços e margens mais baixas nos últimos meses.
Musk expressou preocupação com as taxas de juros e guerras que afetaram o poder de compra dos consumidores. Ele também comparou o aumento da produção do Cybertruck a desafios anteriores. É isso aí, Maurílio, obrigado pelas informações. Eu quero retornar o contato com o Richard Rittenband, economista e também analista-chefe da Convex Research, porque caiu justamente quando você fazia a sua ponderação a respeito da diferenciação, Richard, de criptoativos e do Bitcoin. Falava, inclusive, justamente na hora que cortou sua transmissão, sobre qual é o tamanho ali, né, do dólar, né, quanto que tem disponível de dólar e quanto que é esse lastro aí. Por gentileza, continue a sua colocação, conclua seu raciocínio. Não, o ponto é que, ao contrário das moedas fiat, né, o Bitcoin ele tem uma oferta limitada de bitcoins que vão existir. Não pode existir além dessa oferta que já foi determinada já na sua origem. Ao contrário, por exemplo, do dólar, você não sabe qual que é a oferta máxima de dólares no mundo. A gente viu aí na pandemia, né, a quantidade de dólares que foram criados aí que não aconteciam aí há décadas. Mesma coisa, o próprio real, o euro, enfim, o Bitcoin não, ele tem essa oferta limitada, tem essa ausência também de uma autoridade central, ao contrário também de moedas tradicionais, tem o Banco Central, ele vai ficar definindo uma política. Não, tem regras claras, imutáveis lá no seu protocolo e ele tem características, né, de uma reserva de valor. Primeiro, essa característica justamente da própria escassez, essa capacidade também de fácil armazenagem e transporte e também outras aplicações, né? Ele está servindo como uma base para todo um ecossistema que está surgindo, da chamada Web3, né? Uma nova etapa da internet. Então tem despontado já há algum tempo como uma alternativa ao próprio sistema financeiro tradicional. Obviamente ele é recente, é uma experiência recente, então já teve momentos de altíssima volatilidade, mas em termos de drawdown, né, de queda da máxima da mínima, o que falar dos títulos do Tesouro Americano de 10 anos, que são literalmente a base da precificação de qualquer ativo no mundo, que está tendo aí a maior queda da máxima para a mínima já registrada em termos nominais da história, e quando a gente desconta a inflação aí, uma das maiores ali da história, só ainda não alcançou o que aconteceu na última estagflação. E em termos de volatilidade também, quando você observa a volatilidade do Bitcoin ao longo do tempo, ela vem se reduzindo, está no momento agora de ingresso de institucionais, você vê aí que tem grandes gigantes com interesse aí de emplacar o seu ETF Spot, aquele veículo de investimento lastreado no próprio Bitcoin, aguardando a aprovação da SEC. Então, acredito aí que é uma ótima alternativa. Outro ponto também, se a gente fizer simulações de portfólio, por exemplo, o portfólio está sofrendo muito hoje, 60-40, de renda fixa e ações, se você acrescentar algumas percentuais de Bitcoin em termos de alfa, em termos do melhor retorno ajustado ao risco, isso aí melhora e melhora muito. Enfim, aos poucos, né, tá começando ainda, né, essa classe de ativos em termos, se a gente for comparar com o ouro milenário e outras aí que já tem muitos séculos, né, o Bitcoin ainda ele já está, né, caminhando para isso e desponta aí com uma alternativa assim bem interessante, justamente por não ter esse problema que tem o dólar, de você emitir quantos dólares ali o Banco Central americano ele desejar. Maravilha, Richard. Obrigado, então, pela participação, concluindo seu raciocínio. Obrigado mais uma vez, volte sempre aqui na nossa programação. Uma ótima quinta-feira para você. Eu que agradeço, fico à disposição. Um abraço para todo mundo. Valeu, obrigado. Falamos aqui com o Richard Rittenband, ele que é economista e analista-chefe da Convex Research. 11h21, seguimos aqui com a nossa programação, com os nossos destaques. Paula Moraes. Vamos lá, Felipe. Vamos seguindo aqui, trazendo sempre as notícias, repercussões dessas notícias, também com os nossos convidados e comentaristas. Eu quero voltar com o Vandick para tratar aqui um outro tema. Vandick, ontem a gente trouxe, né, a notícia do PIB chinês. Fiquei com algumas dúvidas e queria tratar desse assunto com você. A gente tem visto nos dados de exportação e importação da China, esses dados caíram bastante, até olhando ali para os últimos 12 meses, né, a gente vê queda. A gente tem um setor imobiliário ainda muito sensível, né, até com
com a Country Garden não conseguindo fazer o pagamento dos seus juros que ela deveria pagar hoje, inclusive. Tivemos deflação na China. O que explica o crescimento do PIB chinês? Bom, o Bureau Nacional de Estatística Chinesa é o que explica. Eu já havia aventado isso aqui no passado, volto a repetir, que os números da China são totalmente inconfiáveis. A gente não tem como nos fiar dos números produzidos da China. Então a China é muito mais preocupada com o que o mundo vai achar, pensar dela, do que com o que acontece internamente, porque internamente o Xi mata no peito. É um país, é uma ditadura, existe uma pessoa que manda e as coisas acontecem de acordo com as intenções e desejos do Xi Jinping. Inclusive os números oficiais de crescimento do PIB. Eu não acredito no número porque, ao longo dos últimos 12 meses, exportação teve pontos positivos apenas em 2 meses. E importação, que é crucial para a China, porque ela importa muitos produtos semi-acabados, porque é uma economia industrial que faz essa transformação para exportação ao redor do mundo, ele só teve um ponto positivo em um único mês. Então, nós temos um problema sério. Outro ponto importante para a gente julgar sob a luz de fatos e dados o PIB chinês. Durante esse período, a China vem experienciando um processo de deflação. Deflação acontece porque as pessoas param de comprar bens e serviços ou porque elas têm as expectativas inerciais que o valor dos bens vão cair na próxima rodada do jogo, então eu não compro agora porque eu espero que ele caia e dessa maneira a gente cria uma profecia que se autorrealiza. Do outro lado da deflação, nós temos a questão da deflação importante que tem a ver com como as pessoas gastam. As pessoas têm muito do estoque de valor dos investimentos, das poupanças das famílias, estão atreladas ao mercado de real estate, o mercado imobiliário. Esse é um mercado que passa pela maior bolha, talvez a maior bolha especulativa da história do mundo, né? E que nós temos grandes problemas com relação ao valor desses ativos. Esses ativos hoje valem menos do que a hipoteca que foi emitida para que houvesse a compra deles. Então as pessoas estão vendo que os seus investimentos, as pessoas estão notando que a sua base de investimento ela se erodiu e dessa maneira as pessoas se sentem mais pobres ao invés de mais ricas, ainda que os preços caiam e as pessoas dessa maneira não vão às compras, ainda que elas estejam nominalmente mais ricas, porque os preços caíram. Então, isso gera um processo de deflação muito sério na economia chinesa, que enquanto não houver um final ou feliz ou trágico para a situação do mercado imobiliário, tá? Hoje mesmo o Country Garden defaultou nos bonds internacionais em dólar. Das 55 maiores empresas imobiliárias da China, 34 já estão em default internacional. Existem 2 mercados, o mercado interno e o mercado externo. O mercado interno eles não deixam de pagar, porque afinal de contas quem manda naquela estrutura é o Partido Comunista Chinês e existem graves consequências por default. Agora, para os detentores de bonds internacionais, essas 34 das 55 que estão operando no mercado de crédito internacional, elas já defaultaram no pagamento de cupom. Então é uma situação muito séria. Eu não acredito na possibilidade de um PIB de 4,9%, que é muito próximo da meta, é mais ou menos assim. A gente não vai colocar 5%, porque parece que a gente realmente fez, né, empurrou a agulha do compasso para fazer esse número, mas 4,9 é quase lá. Então a gente já admite que não vai chegar muito na meta, mas a gente está bem próximo da meta de crescimento. Por essa razão que eu não acredito nos números postados pelo Bureau Nacional de Estatística Chinesa.
Vamos seguindo aqui, 11 horas e 27 minutos. Chegou a hora de trazer aqui para nossa conversa ele, Fábio Fares, especialista em análise macro, todas as quintas-feiras na nossa programação. Sempre muito bom, Fábio, tê-lo aqui com a gente. Obrigada, muito bom dia. Obrigado, Paula. Bom dia, Felipe. Bom dia, Van Dijk. Sempre um prazer falar com vocês e parabéns ao Van Dijk porque ele matou a pau. Eu concordo com tudo que ele falou. Número chinês com os outros dados globais que a gente tem, essa conta não fecha de jeito nenhum. Inclusive, bom, já que você tocou nesse tema, vamos lá. Eu queria entender também um pouco da sua leitura, principalmente porque, assim, eu trouxe até aqui uma nota mais cedo, vou até pegar para a gente trazer o assunto. Um outro ponto importante, investidores chineses estão vendendo aí quantidades significativas de títulos do Tesouro e ações dos Estados Unidos, totalizando 21 bilhões de dólares, né? O volume é a maior venda em 4 anos. Fábio, essas vendas, elas acabam levantando aí especulação, principalmente pelo que eu tenho lido em agências internacionais, de possibilidade também das autoridades chinesas estarem ali acumulando reservas em dólar para proteger o yuan enfraquecido. Queria entender um pouco também da sua leitura sobre este tema especificamente. O governo chinês já vinha há um tempo desdolarizando as reservas e acumulando ouro. A gente viu depois da pandemia, o governo chinês foi um dos maiores compradores de ouro. E, na verdade, quando um banco central começa a comprar ouro, não é que ele está querendo ter uma reserva de valor, mas ele está querendo dar credibilidade para o dinheiro dele, para os títulos da dívida dele. É uma coisa um pouco diferente, ainda mais no ambiente atual, onde nós temos taxas de juros reais. O pessoal fica um pouco mal acostumado, porque a gente viveu quase que uma década e meia sem juros reais positivos no mundo desenvolvido, e eles voltaram. Então, o governo chinês já vinha acumulando ouro. Esse movimento, Paula, que a gente vê do governo chinês, do Tesouro Chinês, vendendo títulos de dólar, as treasuries, ele é um pouco complexo de se analisar, porque, na verdade, o governo chinês está trocando duration. O que ele está fazendo? Ele está saindo das treasuries longas, que estavam com taxas baixas, mas se você pegar, ele tem comprado money market, tem comprado títulos de curto prazo americano e tem comprado, inclusive, títulos de hipotecas americanos, os MBS, que a gente fala, o Mortgage Backed Securities, que são títulos que o Fed tem na sua carteira e o Tesouro Americano tem na sua carteira. Então, o número é verdadeiro, no net ele vendeu mais do que ele comprou, mas na composição da reserva dele, ele ainda tem uma quantidade substancial de títulos atrelado ao dólar. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Ele só encurtou a duração porque é o que faz sentido. Antes desse movimento das treasuries longas, você olhava e falava, peraí, até um ano eu consigo 5%, acima disso está pagando 3,5%, 4%, eu vou ficar curto. O Tesouro Americano está fazendo essa rolagem constante, emitindo mais dívida de curto prazo a cupons mais altos, eu vou surfar essa onda também, o que é normal. O nosso Banco Central fez isso. Se você olhar a composição de reservas do Brasil, a gente trocou um pouco de treasury de 10 anos que tinha na reserva por treasuries de curto prazo. Você troca em curta duration, mas melhora o yield da qualidade da sua composição. Mas a mídia, e hoje em dia, infelizmente, tudo é baseado nisso, gosta de, não, a China está vendendo reserva em dólar. A China ela se livrou de um bom pedaço, mas ela sabe que ela precisa ainda ter a moeda atrelada ao dólar, porque confiabilidade que ela não tem. Vide o número do PIB, que eu e o Van Dijk não acreditamos. Os outros, maiores e mais importantes do que a gente, dos globais, também não acreditam. Ninguém compra esse número da China. Até porque os outros números, né, Fábio, é o que eu trouxe aqui, deflação, balança comercial enfraquecida, né, da onde, mercado, o setor imobiliário que tem uma força muito pujante dentro do PIB, enfraquecido, da onde estaria, então, vindo, foi justamente esse argumento que eu fiz aqui para o Van Dijk, já estendo aqui, da onde, então, de fato, né, o que a gente tem aí, de fato, concreto, que possa ter feito, então, esse PIB apresentar essa melhora. Os outros indicadores não mostram isso. Não mostram porque o Van Dijk expôs muito bem o que leva o chinês a ter medo, e eu diria mais, o chinês ele está fazendo o mesmo movimento que o japonês fez lá atrás, de perder a confiança na economia e falar o seguinte, eu vou guardar o meu dinheiro em casa. Por quê? Uma das coisas que a gente já conversou aqui algumas vezes, Paula, o grande item de consumo do chinês é o mercado imobiliário, e desde 2020 ele perdeu tudo.
Agora, uma Covent Garden não estar honrando os bondes estrangeiros, ela é 10 vezes maior do que a Evergrande. E lembra o estrago que a Evergrande fez no mercado em geral, imagina lá dentro da própria China. A gente não tem a dimensão disso porque o governo chinês represa os números reais. Mas o chinês em si, ele está com as economias dele inteiramente esfareladas porque eram imóveis. E os imóveis não valem mais nada lá. Eles estão demolindo o prédio para ver se criam demanda. Então o chinês está fazendo o mesmo processo que a gente viu acontecer no Japão. Ali há 20 anos atrás, o japonês perdeu a confiança e falou, não vou mais consumir. E começou a guardar dinheiro em casa. Por isso que o Japão faz todo esse controle de taxa de juros e tudo mais para forçar o japonês, gasta seu dinheiro. O japonês fala, não vou gastar dinheiro, não confio nisso. O chinês está indo para o mesmo caminho. Inclusive, quero trazer o Van Dijk aqui já para a nossa conversa, para a nossa roda, que não é roda, né? Roda de conversa aqui. Van Dijk, pegando até esse gancho, inclusive a pergunta que eu falei com o Fábio agora há pouco, né? Sobre essas vendas aí chinesas dos títulos do Tesouro. Até perguntando para vocês dois, vou começar com você, Van Dijk. Se você acha que, de fato, essas vendas aí chinesas dos títulos também são um fator aí de pressão sobre este mercado de dívida americana, qual que é a sua opinião em relação a isso, essa estratégia chinesa? Bom dia, Fábio. Muito bom ter você aqui e gostei muito da sua comparação da China com o Japão, porque é muito parecido. Só que a diferença é o seguinte, o Japão hoje é um país que tem uma renda per capita a terceira do mundo e a China tem uma renda per capita em torno dos 10 mil dólares. Quer dizer, do crescimento, apogeu e a decadência, o Japão fez um trabalho melhor em proteger os seus cidadãos do que a China. Voltando à pergunta da Paula, né? Paula, obviamente adiciona problema, uma vez que você está vendendo, essencialmente está colocando dólares no mercado. Né? Aumenta a pressão sobre os Estados Unidos. O Tesouro americano sofre com isso e precisa tomar decisões. E uma das razões, não é a única razão, que existe uma série de apostas contra o Banco Central, né? O famoso chamar o blefe do Banco Central, porque a expectativa, sim, é que exista um aumento das pontas longas de juros, que exista um aumento e que isso vai acabar sendo acomodado por decisões futuras do Banco Central. Acho que já está precificado mais um aumento de 0,25 na taxa básica. Eu já disse aqui que espero que exista, que não estou dizendo que é certeza, mas eu digo que existe um espaço fenomenal para chegar aos 6,5%. Na minha mente, o juro de equilíbrio sempre foi entre 6 e 6,5%, né? E a minha perspectiva é que sim, pode ser 6,25%, mas eu não descarto um segundo aumento, que isso iria de encontro com a expectativa que está sendo formada no mercado hoje e que essa venda de títulos americanos pela China e pelo Japão, né, não fazem nada mais do que adicionar um pouco mais de turbulência aí e o Banco Central e o Tesouro americano vão ter que lidar com isso. Então, esse é um ponto. Agora, voltando à questão da China, imagina o seguinte, quando você vende, né, os tesouros americanos, os títulos de tesouro americano, você vende essencialmente dólares no mercado, né, você deveria ter uma reapreciação da sua moeda que vem sofrendo muito ao longo desse ano. No entanto, o yuan continua caindo e está no nível mais baixo em relação ao dólar. Isso não deveria acontecer com uma economia que está crescendo 4,9%. Né? No entanto, é esse fato que chama muita atenção. Se ela está crescendo muito a 4,9% e ela tem uma demanda restrita interna e ela tem deflação interna, quer dizer, as pessoas não estão comprando, se ela tem deflação, as pessoas não estão comprando, senão não seria o caso. A não ser que toda a produção da China, em função de questões geopolíticas, fossem voltadas, revertidas para a China e a demanda da China não poderia fazer com que existisse um equilíbrio entre essa super oferta. E não é o caso. A gente sabe que não é o caso porque a gente tem uma redução grande também de importação. Quer dizer,
os números não fazem sentido quando você tem um olhar mais profundo econômico. Então existe vamos dizer assim, uma manufatura, uma vez que a China é a maior manufaturadora do mundo, a base da manufatura do mundo, ela também manufatura uma das coisas que ela se especializou, são números oficiais. Então, com essa questão, eu vejo sim que existe um pouco mais de pressão, porque eles estão vendendo, mas não corrobora com o caso do crescimento dela. São esses meus pontos. Fábio, pegando até essa questão aí das Treasuries, né, todo esse impacto, até minha pergunta foi justamente essa, se está fazendo impressão aí para esse valor, né, para essa alta das Treasuries que a gente está vendo. Até queria entender um pouco da sua leitura, se você acha que o grande volume também de emissão de títulos pelo Tesouro estaria provocando um descasamento entre oferta e demanda, e se essa oferta por Treasury realmente acaba preocupando de alguma forma. Na ponta curta, sim, mas na ponta longa, ontem, por exemplo, a gente teve, depois de muito tempo, um leilão de títulos de 20 anos. E ele saiu muito bom, saiu com volume bom, com uma taxa boa. Então, assim, essa demanda na ponta longa não tem. O problema todo, como o Van Dijk bem apontou, é que falta uma série de fatores que acontecem hoje na economia americana com repercussão global, que realmente não tem, assim, o apetite do comprador é muito moderado, porque sobra para quem? Para os fundos de pensão, para os grandes fundos de renda fixa passivos, e os profissionais, ninguém pega a faca caindo, ele está vendo que vai deteriorar. Existe também níveis psicológicos, então, por exemplo, 5% no 10 anos é uma coisa que está todo mundo esperando, e é uma profecia que acaba se realizando mais por expectativa do que por parte técnica. Foi a mesma coisa quando a gente falava lá atrás do câmbio a R$5, imagina o real a 5, e veio para ficar. Então, assim, tem níveis que o mercado ele vai testando. Só que a gente sabe, Paula, que isso é insustentável. Uma coisa é a gente lidar com os juros americanos de curto prazo a 5, 5,5, 6, que é política monetária, é um choque, tem prazo de validade. Quando essa parte longa começa a chegar nesses níveis, toda a cadeia de ativos de risco sofre. Por quê? Você tem o melhor pagador do mundo, o que manda na impressora, que faz o que quer com o dinheiro e é demandado, imprimindo para te pagar, você não olha para mais nada. Pensa, 20 anos, ontem saiu a 5,24. Você dobra o seu dinheiro no tempo, ganhando dólar mais 5,25. Vamos arredondar 5,25, como eles falam aqui. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. O que a gente vê? O Tesouro Americano, ele está com um problema de política fiscal, onde, com 2 guerras agora, o governo americano falando que vai dar o apoio. A gente tem eleição ano que vem, onde os 2 principais candidatos não são fiscalistas. A gente viu o Biden agora e viu o Trump lá atrás, que por mais que fez um governo bom, na pandemia abriu a torneira e começou essa bagunça toda. Então todo mundo fica com medo disso. Downgrade que tivemos, que não veio contrapartida ainda, tem prazo de validade, porém, nesses níveis preocupa e muito, e enquanto não tiverem sinais de melhoras na parte técnica, política fiscal, uma dívida controlada, votações no Congresso, que não tem nem speaker na Câmara ainda, estão há 3 dias tentando votar e não elegem ninguém. Enquanto esses sinais não melhorarem, continua o estresse, além do nível psicológico de levar a taxa de 10 anos para 5%. Fábio, bom dia. Sempre um prazer falar contigo. Felipe Nascimento falando contigo agora. E tem uma situação importante, né? Ontem até saiu a notícia das taxas de hipoteca chegando a 8% em 30 anos, né? Isso não acontecia desde o ano 2000. É um movimento muito forte e a gente tem comentado, né, há algumas semanas a respeito dessa movimentação das hipotecas que acaba trazendo uma perspectiva muito negativa para as pessoas, já que, né, a maioria dos americanos tem hipoteca e estão vendo o prêmio ali, né, a taxa da sua hipoteca subir. O que isso pode acarretar, né? A gente já está falando bastante a respeito desses prêmios dos títulos americanos, mas essa questão da hipoteca, penso que seja algo muito alarmante e que esses números, né, cada vez maiores estejam preocupando o americano nesse momento.
Olha, Felipe, uma coisa que é importante a gente colocar em perspectiva, e até depois eu vou pedir para o Van Dijk a opinião dele, porque assim, o passado salvou os Estados Unidos. 2008 ensinou o americano que você fazer a hipoteca com juros variáveis, juros fixos no começo e variáveis em seguida, que é uma modalidade, era muito usada aqui até 2008 e foi a engrenagem da crise, o americano em 2008 aprendeu que não funcionaria. E 2008 ensinou ele também que ter uma hipoteca com juros baixos é muito bom. Vem o Covid, praticamente 89% dos Estados Unidos refinanciou casa durante o Covid. Então, isso ajudou a chegar no momento agora onde realmente as taxas de hipotecas estão a 8%, porém, a grande maioria do país está com a sua prestação travada em juros perto de 3%, e ninguém está fazendo financiamento fixo. Você pega, quando se abre o portfólio de financiamento, a grande maioria já sai com financiamento de 30 anos, dando a entrada de 20%. O que eles fizeram agora para ajudar, eles mexeram no mínimo de entrada, então você pode dar entre 5% e 20%. Porém, aquela modalidade antiga, que foi o catalisador de 2008, que era eu te travo a taxa por 3 anos e depois você vai para o variável, desde a crise de 2008 o pessoal parou de fazer, porque se fizesse isso, imagina, você fez no Covid lá em 2020, juros fixos por 3 anos, depois vai para o variável, agora você estaria trocando sua hipoteca entre agora e o ano que vem de 3, 3,5 para 8, 9, baita risco de colapso. O que acontece com a taxa alta hoje, breca o mercado. Você pode ver que saiu aqui o Pending Home Sales, o Existing Home Sales, já veio abaixo de 4 milhões, o mercado imobiliário está cada vez mais devagar. O que tem ajudado os números a manterem robustez é que o estoque é muito pequeno, então não tem estoque. Preços de casa já começaram a cair em vários lugares. Por quê? Você pega uma casa que há 3 anos era vendida por 1 milhão, a juros de 3,5, a prestação dessa casa era 4 mil dólares. Hoje essa casa ela é vendida por 800 mil dólares com a prestação a 8%, com juros a 8%, a prestação é 7 mil dólares. Então é proibitivo, está muito difícil para conseguir encaixar o custo dessa prestação no orçamento do americano, que já rodava em torno de 20%, 30% do orçamento dele. Com os juros a 8%, isso chega quase a 50%, por causa do custo de juros dentro da prestação. O americano vai parar de comprar casa. Mercado imobiliário é uma das engrenagens da economia americana. Esse mercado já está desacelerando por causa dos juros que são afetados não pelo Fed Funds, os juros de curto prazo, mas a taxa dos 30 anos, que está norte de 5% hoje. Ela estava na abertura acima de 5%, eu não vi quanto ela está agora, mas ela chegou, acho que estava 5,04 hoje cedo. 30 anos, 5,02 agora, Fábio. E eu já quero trazer o Van Dijk para a conversa, porque você falou, né, que gostaria de ouvir a opinião dele. Também quero ouvir a opinião do Van Dijk e até mesmo adicionar uma questão que o Fábio falou, que já está proibitivo, né, esse juro nesse patamar. Mais ou menos o que alguns dirigentes do Fed têm falado, né, que o juro longo nos Estados Unidos já está ajudando a fazer um efeito que Fed Fund Rates ainda não fez, né, dessa desaceleração econômica. Van Dijk, por gentileza, né, sua percepção a esse respeito das hipotecas e sobre esses comentários do Fábio Fares. Bom, primeiramente, eu acho que nós estamos apontando um problema estrutural americano grande, tá? Os CDOs que foram, vamos dizer assim, a espoleta que deflagrou a crise de 2008, eles não foram totalmente refeitos ou desapareceram do mapa. Então, quando bancos emitem os mortgages, as hipotecas, essas hipotecas são embrulhadas e são produzidos derivativos, são produtos financeiros que advêm delas. Nós temos uma situação, e a gente já viu no começo do ano, com o Silicon Valley Bank e o Signature Bank e o stress em alguns bancos regionais que se especializam nesse mercado, que é o seguinte, né? Eles empacotaram essas mortgages que nos últimos 13, 14 anos se transformaram em taxas de juros fixas, principalmente em torno dos 3, 3,5, talvez 4, e agora
nós temos hipotecas que estão batendo no 8% e passando do 8%, com a taxa média de Fed Fund de 5,5%, com a tendência de chegar no 6%. Caríssimos, essa é uma preocupação muito grande pelo seguinte: grande parte desses bancos estão perdendo dinheiro. E com uma quantidade enorme de pequenos e médios bancos regionais, existe um risco bastante, não vou dizer provável, né? Mas eu vou dizer que é premente, ele é presente na estrutura bancária dos Estados Unidos. Então nós temos um problema sério, porque quando a gente tem uma redução de demanda por casas em geral, e a gente tem notado em algumas cidades chaves que o preço e a oferta vem caindo. É engraçado isso, né? Porque as pessoas retiraram as casas que estavam sendo vendidas e estavam sendo vendidas por um preço, quando caiu o preço elas tiraram. Mas mesmo assim, né, o preço vem caindo em função da baixa demanda por novas casas. Então a gente não tem um mercado de comprador ainda, de compradores que estão comprando na Bacia das Almas, porque os preços ainda não estão na Bacia das Almas, né? Só que o número o inventário, o estoque de casas disponível vem caindo também, né? Que indicaria que deveria haver aumento de preço desses imóveis. E não é isso que está acontecendo. Um dos problemas é como a gente faz o valuation de produtos imobiliários nos Estados Unidos. É muito comum, inclusive no Brasil também, mas é mais interessante nos Estados Unidos, dado o vigor do mercado hipotecário que existe lá, né? Nos Estados Unidos, normalmente a gente diz que o preço de uma casa é X, porque uma casa no nosso bairro foi vendida semana passada pelo um valor qualquer, né? Então, a minha casa, que é melhor, que eu gastei mais tempo, eu tenho mais tantos metros quadrados dessa. Então, o preço da minha casa é pelo menos aquele preço mais alguma coisa. E essa não é uma maneira científica de precificar o valor de um ativo. E foi esse tipo de pensamento e a alta empregabilidade do povo americano, o crescimento do emprego, um crescimento de salários, a valorização do câmbio, a sensação de maior riqueza por parte do americano, criou essa especulação em volta de imóveis. E, de repente, com taxas de juros que hoje, para a mortgage, está batendo nos 8%, de repente isso cessa. E nós temos esse número de mortgages. Os Estados Unidos é um dos países, se eu não me engano, é o segundo país ou terceiro país com maior penetração de home ownership. Mas a gente tem que lembrar que home ownership, né, o cara ser dono da sua própria casa, não significa que ele pagou a última prestação da hipoteca. Ele tem uma hipoteca. E é aquilo que a gente chama do mercado de ponta cabeça, quando a hipoteca vale mais do que o valor momentâneo daquele ativo. Então, duas coisas acontecem. Ou você morde a bala, como os americanos dizem, e vende o ativo e perde dinheiro, né? E se entende com o banco, né? Ou você segura esse ativo na expectativa que esse ativo volte a ter o valor que você possa vender e pagar a diferença ou até ganhar dinheiro. Quer dizer, são as alternativas que tem. E isso está preocupando muito esse mercado, muito relevante, porque grande parte das poupanças e investimentos das famílias americanas, não igual à China, né, que nós estamos falando de 70% do valor do net value, do net worth, né, do patrimônio familiar imóvel, nos Estados Unidos gira em torno de 15% a 20%, mas é muito grande num país de renda alta. Então, dessa maneira, a gente tem uma preocupação que possa haver uma espiral negativa, esses ativos perderem muito valor, mesmo não estando à venda, e os valores, né, os CDOs, esses Collateralized Debt Obligations, que é o nome desse derivativo, entre pelo mesmo cano que eles entraram em 2008. Quer dizer, isso não é uma coisa que está descartada, né? Obviamente, os bancos estão muito melhor monitorados, os stress tests deles são muito mais robustos, mas ainda existe essa possibilidade. Perfeito, Vandic Silveira, trazendo essa percepção aqui. Eu quero trazer de volta o Fábio para a gente abordar um último assunto aqui, pelo menos da minha parte, Fábio.